Você conhece esse texto? A maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Educação, páginas 56 e 57. Sejam bem-vindos, alunos e professores da Escola Sabatina, para o tema desta semana, apostasia e intercessão. Nós vamos estudar esta semana sobre intercessão, vamos estudar também sobre expiação, vamos estudar sobre liderança, a importância da pessoa ser correta em suas atitudes e mesmo enfrentando pressões de todos os lados. O verso para memorizar está em Êxodo capítulo 32, versos 31 e 32. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão peço-te que me risques do livro que escrevestes. Esse texto mostra a liderança de Moisés. O povo havia, com o ouro, que eles haviam recebido do Egito, conforme está em Êxodo capítulo 12, versos 35 e 36, pedido para Arão, irmão de Moisés, que fizesse um bezerro para eles adorarem. Deus então fica indignado e fala para Moisés que ele vai destruir aquele povo, e Moisés então intercede e fala para Deus: olha, Senhor, perdoa o pecado dessas pessoas, senão eu te peço que risques o meu nome do livro da vida, certamente é o que ele está falando, né? É interessante que essa expressão aqui para perdoa-lhe, no hebraico é nasa, que quer dizer carregar. Então, Moisés estava dizendo: Senhor, o Senhor tirou esse povo do Egito. O Senhor está expondo o teu próprio nome. Então vamos fazer o seguinte: coloque sobre mim a culpa destes homens. Eu carrego a culpa deles. Somente não os destrua por amor ao teu próprio nome, porque o que é que as pessoas vão dizer? Este Deus aí dos israelitas os tirou do Egito para depois matá-los no deserto. Você sabe que essa mesma expressão hebraica para perdoar, que quer dizer carregar ou tomar sobre, está em Isaías 53, verso 4, quando fala a respeito do Messias, não é? Que ele tomou as suas enfermidades, as nossas enfermidades sobre si, não é? Então, essa atuação de intercessão de Moisés, esse é o assunto que vamos tratar durante o tema de hoje, não é? E nós vamos pensar aqui na liderança poderosa, verdadeira, e a liderança fracassada. Você tem a liderança de Moisés, a atitude dele querendo assumir a culpa de todo o povo, para que pudessem então as pessoas receber aí a misericórdia divina, né? E também você tem a liderança de Arão, o seu irmão. E aqui eu vou dizer para você, por que Deus escolheu Moisés para ser o libertador do povo de Israel do Egito, ou o seu representante, e não Arão? Vamos pensar um pouquinho nesse assunto aí. Então você tem a atitude de Moisés, dizendo: Senhor, eu assumo a culpa desse povo. Por outro lado, você tem o contexto de Arão. Êxodo 32, versos 1 a 6, nós vamos destacar aqui alguns pontos. O povo diz assim para Arão: levanta-te e faze-nos deuses, né? Quanto a Moisés, não sabemos o que foi dele, o que se sucedeu com ele, né? E aí vem a pressão para Arão para construir deuses, já que Moisés estava no monte. Nesse período, Moisés fica 40 dias, é difícil determinar em que parte desse diálogo aí, né? Mas Deus vai dizer para Moisés: olha, Moisés, o povo que você libertou lá do Egito, olha, o povo está cometendo coisa errada, está se corrompendo lá embaixo do monte, né?
eu queria pensar com você algumas coisas aqui, sabe? Quando você pensa em liderança que cede às pressões, você tem assim alguns personagens bíblicos, por exemplo, Pilatos. E eu queria ler com você o texto que está que está em João, capítulo 19, verso 12, para você ter assim uma lembrança da atitude de Pilatos quando foi pressionado pelos líderes judaicos, não é? Então o texto diz assim: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Então, Pilatos, pressionado pelos líderes judaicos, ele toma uma decisão. Então, eu vou fazer com que Jesus seja crucificado. Assim, eu vou preservar o meu cargo. E se você conhece a história dos romanos, a história do governador Pilatos, né, que governou a Judéia e também a Samaria, né, Pilatos, alguns anos depois, ele vai ser destituído do cargo. É claro que com Arão não acontece isto, porque Arão vai ser perdoado por Deus e, posteriormente, Arão vai ser ungido como sacerdote. Mas você tem aqui situações, né? E que pode se cumprir aquele texto escrito por Ellen White: homens que não se compram e não se vendem, homens que não temem chamar o pecado pelo nome, homens que fazem o que é correto, independente das circunstâncias. Arão, então, tem uma atitude antagônica, diferente com a de Moisés. Moisés amava aquele povo, mas não cederia à pressão dele. Arão, por outro lado, nós vamos ver aqui no estudo da lição, a sequência que ele cede à pressão que acontece ali. Você tem a mesma história em Daniel 6, verso 8, quando Dario é pressionado para estabelecer um decreto que a nenhum outro Deus, a não ser ele mesmo, né, alguém pudesse fazer durante 30 dias algum tipo de adoração, algum tipo de petição. Isto aí foi feito pelos, líderes, né, pelos sátrapas do tempo de Dario. Né? Isto era para incriminar Daniel. Então você tem aqui situações em que as pessoas estão pressionando o líder e o líder é que tem que tomar a sua decisão. São momentos de insegurança, são momentos de impaciência que as pessoas às vezes têm, né? Você tem uma outra história, você pode pesquisar na Bíblia aí, a história de Saul, né? Quando as pessoas estão impacientes diante de uma luta frente aos filisteus, e ele então vai assumir a função sacerdotal, algo que naquele momento era reservado apenas para o profeta Samuel. Então, ser líder não é uma coisa fácil, né? Muito bem, vamos pensar um pouquinho sobre a idolatria, então. O texto bíblico fala em Êxodo 32, verso 6, que no dia seguinte eles ofereceram o holocausto e folgaram. Então vamos pensar aqui. Eles pressionam Arão para fazer um deus, né? E Arão vai fazer aí um deus semelhante ao touro Apis do Egito, né? E eles vão, então, depois desse bezerro ser construído, ser moldado, eles vão adorar aí, praticar uma idolatria, né? E se esquecendo do Deus que os havia tirado do Egito. Qual o ponto que eu quero destacar com vocês aqui? Porque o texto diz que eles ofereceram holocaustos e que eles folgaram. Sabe, quando você pensa na idolatria, nos tempos antigos, elas quase sempre estavam relacionadas com o tipo de imoralidade de prostituição. Se você ler a história de Balaão, em Números 25, versos 1 a 3, né? Balaão vai amaldiçoar o povo, né? E comprado por Balaque, mas Balaão não consegue. Por fim, ele induz o povo a participar, então, dos festejos pagãos daquele outro povo que estava ali para seduzir os filhos de Deus, né? E em Números 25, versos 1 a 3, vai dizer que o povo de Israel se prostitui com aquele povo lá de Balaque. E isso acontece, sabe, quase 40 anos depois do que este evento aqui do bezerro de ouro, né? E aí, se você ler Isaías 42, verso 17, vai demonstrar o quê? Que as pessoas, elas chegam à conclusão, ao final, que a adoração ao ídolo não lhes trouxe nenhum benefício. Bem, com essa atitude do povo diante
daquele bezerro de ouro, você tem um ataque frontal ao segundo mandamento, em que Deus diz para não fazer imagem de escultura. Nenhuma semelhança do que é em cima no céu, nem na terra, nem no mar, nenhuma imagem de escultura. Eles haviam recém recebido a lei e haviam se esquecido disto. Bom, na história de Balaão, quase 40 anos depois, eles se esquecem dessa experiência que eles tiveram de adoração do bezerro de ouro. Quando você vai ler o texto de Romanos 1, versos 22 a 27, que a lição apresenta, o que você tem ali? Você tem o apóstolo Paulo mencionando que as pessoas se afastaram de Deus, praticaram a idolatria. Ele vai se referindo a eventos do passado, a atitudes dos gentios, e ele vai dizer que Deus então os entrega à própria corrupção do corpo, né? Preferiram a mentira do que a verdade. E aí Paulo vai fazer menção da imoralidade. Repetindo, quando você olha para os povos antigos e você vê os semitas, aqueles que estavam em volta, você vai ver a idolatria, você vai ver ali o politeísmo, e quase sempre isso vai dar como resultado imoralidade e prostituição. Quando você estuda, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala da pureza, né, ele está dizendo assim: olha, vocês não estão mais praticando a idolatria, então vocês agora são cristãos, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Vamos pensar um pouquinho no diálogo de Deus com Moisés. Então, Êxodo 32, versos 7 e 8, Deus vai dizer assim para Moisés: olha, desce, Moisés, vai lá na base do monte, porque o teu povo se tem corrompido, né? E eles realmente falam para Arão fazerem aquele bezerro e depois dizerem, então, este é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Bom, se no texto anterior, né, em que eles estão oferecendo holocaustos àquele bezerro de ouro e folgando, eles estão quebrando o segundo mandamento, aqui quando eles dizem, olha, este é o teu Deus que te tirou do Egito, eles estão quebrando o primeiro mandamento, né? E eles estão contrariando aquilo que está na introdução dos mandamentos, porque Deus fala assim em Êxodo 20, olha, eu tirei você do Egito. Agora eles estão fazendo, e aí tem um debate teológico aí, né? Eles estão fazendo uma adoração específica do templo do Egito, ou eles estão tentando reproduzir o Deus que os tirou do Egito em uma imagem de escultura semelhante ao que eles adoravam lá no Egito. Este é o Deus, este é o Elohim que tirou vocês da terra do Egito. Deus, diante de tudo isso, fala para Moisés: Moisés, desce lá e veja o que o teu povo está fazendo. Sabe, há muitos anos eu conheço esse texto que fala o teu povo, né? Moisés então vai interceder, nós já estudamos isso, mencionamos agora há pouco, e Moisés vai dizer: Senhor, então, por favor, tire o meu nome do livro da vida, né? Eu carrego o pecado desse povo, não se preocupe. E ele vai falar algo que talvez possa parecer estranho para você. Então quer dizer que Moisés amava mais o povo do que Deus? Porque Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo e de você eu vou fazer uma grande nação. Moisés fala: Senhor, não fique irado. Coloque sobre mim o pecado deles. Então Deus cedeu, voltou atrás, porque Moisés intercedeu. Ou será que Deus escolheu Moisés porque sabia que ele teria a grandeza de interceder pelo povo nos momentos mais críticos do Êxodo? Eu vou dizer outra coisa para você. Deus disse para Abraão que sacrificasse o seu filho. Mas quando Abraão levantou o cutelo para matar Isaque no Monte Moriá, Deus falou: olha, eu sei que você me ama. Embora o texto de Hebreus capítulo 11, eu estava lendo essa semana esse texto, e Abraão acreditava que Deus era capaz de até dos mortos ressuscitar a Isaque. Leia isso em Hebreus capítulo 11. Mas Deus fala para Abraão: eu sei que você me ama, não precisa sacrificar o seu próprio filho, até porque Deus nunca ensinou o sacrifício de seres humanos. Quando em Israel houve sacrifício de crianças, sempre foi em adoração pagã, quando eles estavam em apostasia, né? Eu vou dizer mais para você. Quando Jesus convidou aquele jovem rico a vender tudo e segui-lo, se aquele jovem que não quis vender tivesse dito: Senhor, então eu vou lá vender, talvez Jesus dissesse: olha, eu sei que você me ama, não precisa se preocupar em vender, vou ajudar você a prosperar cada vez mais e você vai ajudar o próximo.
com a sua riqueza. Então, aqui Moisés tem uma atitude de intercessão, mas nós não podemos pensar que Deus mudou de ideia, embora depois você tenha a atitude ali dos levitas, né, que saem então e atinge ali 3.000 pessoas, e aí os levitas vão ser escolhidos depois para ajudar no sacerdócio, né, no serviço do santuário, né, e depois o templo. Mas eu imagino aqui que Deus está, neste momento difícil, também testando o seu líder e vendo do que ele era capaz, né? Enfim, não há a destruição ali. E eu quero pensar com você as consequências dessa atitude de idolatria, né? A idolatria acaba trazendo ruína para as pessoas, né? E aí você tem a morte de 3.000 pessoas, né? A degradação. Eu queria pensar, por exemplo, com você em Jeremias 17, verso 27. Você tem dois pecados que basicamente vão trazer as consequências ruins para o povo de Israel, o cativeiro. Um tempo depois, lá na frente. Também é bem verdade que essa geração não vai entrar por todo o seu murmúrio, por toda a sua contestação, pela sua fraqueza, pelo seu abandono de Deus, apenas Josué e Caleb que vão entrar na terra prometida, né? Mas sempre você vai ter consequências da prática da idolatria, o abandono da vontade de Deus. E eu cito aqui dois pecados para mencionar a questão do povo de Israel ser levado em cativeiro. Nós podemos ler, por exemplo, Jeremias, capítulo 17, verso 27. Faço questão de ler esse texto porque, além do pecado da idolatria, você também tem a transgressão do sábado. Mas se não me ouvires para santificardes o dia de sábado e para não trazer descarga alguma quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Veja, aqui você tem a transgressão do sábado e que traria como consequência o cativeiro. E hoje eu faço questão de ler com você o que está em Jeremias, ainda no capítulo 52, o último capítulo de Jeremias, o verso 3, onde diz a respeito de Nabucodonosor: e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes, ele as incendiou. Deus falou: vocês vão transgredir o sábado, então vocês vão acabar enfrentando o cativeiro, vocês vão experimentar a destruição da cidade, a destruição do templo pelo fogo. Então, mas estão relacionados ali, né? Porque os primeiros 4 mandamentos, né? Não ter outros deuses, não fazer mais escultura, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o sábado, eles representam o amor de Deus e eles estão interligados, como todos os outros mandamentos, eles estão interligados, né? Tiago fala a respeito disso, né? Que quem transgride um só mandamento é culpado de todos, né? Eu queria ler com você um texto de Ellen White, O Grande Conflito, página 437, segundo parágrafo. Tivesse sido o sábado universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, e jamais tendo havido idólatra, ateu ou incrédulo. Eu repito, O Grande Conflito, página 437. Parágrafo 2. Agora, o que é um ídolo? Né? Você olha para o passado e você fala: bom, o povo de Israel cometeu idolatria, o povo de Israel transgrediu o sábado, o povo de Israel acabou se voltando para outros deuses e não o Deus verdadeiro. Mas o que é idolatria? E eu vou buscar mais uma citação de Ellen White para a definição do que é um ídolo. Um ídolo é qualquer coisa que os seres humanos amam e em que confiam, em vez de amar o Senhor, seu Criador, e confiar nele. Tudo que divide as afeições ou arrebata da alma o supremo amor de Deus ou se interpõe para evitar a ilimitada e inteira confiança em Deus, assume o caráter e toma a forma de um ídolo no templo da alma. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 330. O que é ídolo? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossa vida é um ídolo. Tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar, ao invés de Deus, acaba se tornando um ídolo. Pode ser o materialismo, pode ser a imoralidade, pode ser qualquer outra uma pessoa, seja o que for. Qualquer pessoa que nos impeça de servir a Deus, qualquer objeto que nos impeça de servir a Deus, qualquer atitude, qualquer intenção que nos impeça de servir a Deus,
se torna um ídolo em nossa vida. Vamos pensar então sobre a ira, a intercessão de Moisés, né? Então, Moisés intercede diante de Deus, né? E Deus havia dito em Êxodo 32, verso 10, olha, eu vou destruir esse povo de você e vou fazer uma grande nação. Então você tem a atitude de Moisés de intercessão do povo diante de Deus, mas você também vai ter a atitude de Moisés quebrando as tábuas dos mandamentos, né? E Moisés, então, mandando derreter aquele bezerro de ouro, misturando em água e fazendo o povo beber aquilo ali. Eu quero pensar com você nessa indignação de Moisés. Nós já estudamos em uma dessas ocasiões aí, né, a atitude de Moisés, quando Deus fala para ele se referir à rocha e não bater na rocha, né? E Moisés bate na rocha e diz assim, irado, ele diz: Olha, nós vamos tirar água dessa rocha, e Deus vai repreender Moisés, e por causa dessa atitude lá em Meribá, né? Ele vai perder a oportunidade de entrar na Terra Prometida, embora tenha já entrado no céu, isso que o Novo Testamento vai demonstrar, né? Arão também, com essa atitude, perde a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Mas nesta ocasião, Moisés mostra sua indignação e quebra as tábuas dos 10 mandamentos, e Deus não repreende por isto. Porque, na verdade, a atitude de Moisés, a indignação dele, foi uma demonstração daquilo que as pessoas estavam fazendo. Ao quebrar as tábuas dos 10 mandamentos, ele estava mostrando que o povo, muito cedo, estava quebrando a sua aliança feita com Deus, né? E aí você também pode pensar um pouquinho na atitude de Arão. Ele fala: olha, eles me deram lá os pingentes, as joias de ouro, e eu lancei aqui e surgiu esse bezerro, né? Arão não assume a sua responsabilidade, ele vai atributar isto a artes mágicas, o que não é fato, foi a atitude dele. A fraqueza diante da pressão, diante talvez de uma situação de ameaça naquele momento, né? Assim como aconteceu com Pilatos, né? E aí você tem o pensamento também de que Arão teve o privilégio de, com Moisés e mais 70 anciãos, subir o monte mais próximo que o povo da presença de Deus, né? E da teofania divina, mas Arão cede muito rapidamente, né? Muito bem, então Moisés vai dizer para eles assim: olha, gente, eu vou fazer expiação por vocês, propiciação por vocês, né? E isso aí está em Êxodo 32, verso 30, e a palavra aí usada é a palavra cafar, né? Fazer propiciação por vocês tem o sentido de expiar, de tirar a culpa, né? No Novo Testamento você tem também Romanos 3, verso 25, uma palavra grega, né, para expiação, hilasterion, né? Que tem que o sentido de oferta de pecado pelo pecado. Jesus derramando o seu sangue para salvar o ser humano, para tirar a culpa, né? Pagar o resgate. Você tem na primeira carta de São João, capítulo 2, verso 2, a palavra ilasmos também, no sentido da propiciação, né? Então você tem, aqui, já tratamos um pouquinho disso, você tem a arca lá no lugar santíssimo, a lei, você tem o propiciatório, que é aquela tampa de ouro sobre a arca, e o Shekinah, a presença de Deus entre aqueles dois querubins, né? E o sangue lançado na presença daquele propiciatório. Jesus, a propiciação, né? Então você tem aquela lembrança ali, aquele pensamento de que entre a lei que o ser humano transgride e Deus, há um mediador, há um intercessor entre Deus e os homens, né? Jesus Cristo. Né? E nesse sentido nós podemos pensar na atitude de Jesus de perdoar as pessoas, né? Quando Jesus está lá sendo crucificado, Lucas 23, verso 34, ele fala assim: perdoa essas pessoas porque não sabem o que fazem. A exemplo de Jesus, Estevão vai dizer, isso está em Atos, capítulo 7, verso 60, Estevão vai dizer o seguinte: Senhor, não impute sobre eles este pecado. Quando você trata da intercessão, eu vou falar uma coisa para você aqui. A intercessão do Espírito Santo é advogar em nome de Deus para o homem. Sabe, com gemidos inexprimíveis, é ele que vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é o Paracletos, né? É o Consolador. Então, o Espírito Santo, ele intercede junto ao homem a favor do plano de Deus. Jesus,
é o nosso advogado junto ao Pai, né? João também escreveu na primeira carta, se alguém cometer algum pecado, nós temos advogado junto ao Pai, e a mesma palavra usada para o Espírito Santo no Evangelho de João, ele fala o Paracletos. Então Jesus é aquele que está ao lado do ser humano e intercede a favor do ser humano diante do Pai. Como menciona Ellen White, ele mostra as suas mãos e fala, eu morri por este pecador. Então, a obra de Deus para nos salvar, o Espírito Santo enviado por Deus e com gemidos inexprimíveis, procurando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E, por outro lado, você tem Jesus diante do Pai, o mediador que está ali a interceder por nós, né? A falar que a Deus que ele se sacrificou para salvar o ser humano. E aí, nesse assunto de intercessão, eu queria pensar com você ainda mais 2 detalhes, sabe? Deus diz assim: o que pecar, este eu riscarei do meu livro. Êxodo 32, verso 33. O pecado que nós não assumirmos que Jesus morreu por nós e permitir que a sua expiação carregue a nossa culpa, nos libertando da escravidão do pecado. Se nós não aceitarmos a expiação de Jesus, nós vamos ter que pagar pelo pecado que cometemos. O salário do pecado é a morte. O pecado traz consequência, e a consequência é a morte eterna. Eu queria dar um exemplo aqui de idolatria, sabe? Uma ocasião, coisas que tomam o lugar de Deus em nossa vida. Uma ocasião, uma pessoa estava se afastando da fé por causa do materialismo, do dinheiro, e um amigo foi visitar. E ele abriu a Bíblia diante do seu colega e falou assim, o que você está vendo aqui? Ele falou, uma Bíblia. Depois ele colocou um bocado de dinheiro, cobriu toda a Bíblia com dinheiro. E ele perguntou, então, o que você está vendo agora? Ele falou, estou vendo dinheiro. Ele falou, não é isso que está acontecendo. O dinheiro não está se tornando ídolo na sua vida e tomando o lugar de Deus, tomando o lugar da Bíblia. Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. Hebreus 7, verso 25 diz que ele vive para sempre para interceder por nós. Quando nós oramos, nós podemos adorar a Deus, nós podemos confessar nossos pecados, nós podemos ter gratidão a Ele, nós podemos pedir por nós mesmos, para nossa família, mas nós podemos também interceder. Há algum benefício em interceder pelas pessoas? E eu quero usar aqui a última ilustração nesse tema. A história de Jó. Se você for ao último capítulo da história de Jó, capítulo 42, onde fala que a sorte de Jó foi mudada por Deus, você se lembra em que momento é mudada a sorte de Jó? Quando ele intercedia pelos seus amigos. Meus amigos, quando nós intercedemos pelos nossos amigos, quando nós oramos pelas pessoas que nós amamos, e até por aqueles que não nos amam, quando nós oramos por elas, nós estamos trazendo também benefícios para a nossa vida. Então, o exemplo de Moisés como líder seja exemplo para você e para mim, que exerce alguma função de liderança. Ao invés de cedermos à pressão, que nós intercedamos a favor das pessoas que um dia decidimos nos dedicar por elas, a ajudá-las. Por outro lado, eu também quero dizer a você que a hora que você for orar, não esqueça de mencionar pessoas que possam depender da sua oração, até mesmo para a salvação. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Ensina-nos a sermos líderes que não amemos as coisas erradas e não cedamos a pressões que possam existir. Também, Senhor Deus, nos ajude em cada oração a pedirmos pelas pessoas que da nossa oração necessitam. E eu te peço, ó Pai, neste momento, abençoe a todos que estão estudando a Tua Palavra, aqui na lição da Escola Sabatina, que essas pessoas sejam enriquecidas por Ti, espiritualmente e em todos os sentidos da vida. E quando Jesus voltar, juntos possamos ir para o céu. Em nome de Jesus. Amém.